Olá, turma, tudo bem? Bora lá, né, para nossa leitura de hoje. O Senhor começou com tudo, né, dentro do livro de Josué com a gente. A gente já viu ontem um pouquinho desse início, dessa história de um homem que é chamado pelo Senhor após Moisés estar morto, né? E ele é cheio, então, de uma autoridade que vem do próprio Senhor para continuar liderando esse povo rumo à terra prometida, né? Como eu falei ontem para vocês, para mim Josué ele é uma tipologia do Espírito Santo e nós vamos ver isso ao longo da nossa leitura aqui dentro do livro de Josué e o quanto esse homem, né? Ele vai sendo usado de forma muito parecida com que o Espírito Santo atua hoje no nosso interior, na nossa vida, para também alcançarmos a terra prometida, né? A nossa santificação e a salvação. Semana 13, né? Dia 6, sábado hoje, dia 25 de março, é isso? De 2023. Josué capítulo 5 ao 8. Vamos começar aqui então. Josué 5:1. No lado oeste do Rio Jordão viviam os amorreus. Perdão, gente, esqueci de orar. Vamos orar. Perdão, me perdoe. Vamos orar. Jesus, eu quero muito te agradecer, Pai, por esse momento, porque nós começamos agora uma nova etapa do seu povo Israel e nós também vamos compreender aquilo que o Senhor está fazendo agora com esse povo, já diante da terra prometida. E nós queremos então compreender, Senhor, como o Senhor atua, como o Senhor se move, como o Senhor é na nossa frente, como o Senhor é quem guerreia as nossas guerras, como é o Senhor quem cuida do seu povo Israel e tem cuidado de nós, Israel, né, que somos a igreja e os judeus. Eu quero te agradecer, Jesus, por mais uma semana que nós entramos aí no final dessa semana, sábado já, e nós glorificamos ao Senhor por aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas através dessa leitura. Obrigada, Jesus, pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Que a nossa perseverança seja constante, Senhor, mesmo diante de adversidades, mesmo diante de dificuldades, nós estaremos aqui, porque decidimos, Senhor, estar aqui com o Senhor. Obrigada, Jesus. Muito obrigada, Senhor. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. A vontade, né, tamanha de estar lendo, que a gente já vai atropelando aqui. Josué capítulo 5. No lado oeste do Rio Jordão viviam os amorreus e os cananeus. Estes moravam à beira do mar Mediterrâneo. Quando os reis desses povos ficaram sabendo que o Senhor tinha secado o Rio Jordão para o povo de Israel passar, perderam a coragem e ficaram paralisados de medo. O Senhor mandou Josué esperar um dia para fazer facas de pedra e circuncidar todos os israelitas do sexo masculino. Josué obedeceu e fez as facas de pedra e circuncidou os israelitas num lugar conhecido como Gibeate Aralote. Ele fez isso porque todos os homens aptos para a guerra que tinham sido circuncidados quando Israel saiu do Egito haviam morrido. Todo o povo que saiu havia sido circuncidado, mas todos os meninos que nasceram durante as viagens no deserto, depois da saída do Egito, não haviam sido circuncidados. O povo de Israel ficou perambulando pelo deserto por 40 anos, até que os que já tinham idade para guerrear, quando saíram do Egito, morreram nesse período, porque tinham desobedecido ao Senhor. Por isso, o Senhor tinha dado a palavra de que eles não iriam entrar na terra que tinha prometido aos seus antepassados, terra em que jorram leite e mel. Assim Josué fez com que os que nasceram e cresceram durante a longa viagem fossem circuncidados. Eles estavam incircuncisos, porque ainda não tinham sido circuncidados no caminho. Depois da cerimônia da circuncisão, toda a nação ficou repousando no acampamento, até que sarassem os que tinham sido circuncidados. Então o Senhor disse a Josué: hoje removi a vergonha e a humilhação sofridas no Egito. Por isso aquele lugar se chama Gilgal até hoje. Na tarde do 14º dia do mês, ao anoitecer, enquanto os israelitas estavam acampados em Gilgal, nas planícies de Jericó, comemoraram a Páscoa. No dia seguinte ao da Páscoa, eles começaram a preparar as suas refeições com os produtos do território que estavam invadindo.
Nesse dia, comeram pães feitos sem fermento e cereais tostados no fogo. Como já podiam comer os mantimentos da terra, do dia seguinte em diante, o maná não caiu mais. Já não havia maná para os israelitas. Daí por diante, eles passaram a alimentar-se dos frutos da terra de Canaã. Em determinado momento, quando Josué estava observando a cidade de Jericó, apareceu um homem empunhando uma espada. Josué aproximou-se rapidamente dele e perguntou-lhe: Você é amigo ou inimigo? Nenhuma coisa nem outra. Sou o comandante dos exércitos do Senhor, respondeu ele. Então Josué ajoelhou-se com o rosto no chão, o adorou e disse: Estou pronto para receber ordens do meu Senhor. Tire as sandálias, disse o comandante dos exércitos do Senhor, porque o lugar em que você está é santo. E Josué obedeceu. Então, o capítulo 5 começa, com essa explicação de que Josué, então, já estava do outro lado do Rio Jordão, de frente à cidade de Jericó, acampados ali, depois que eles já tinham atravessado o Rio Jordão. E a primeira coisa que o Senhor faz com esse povo é circuncidar os homens que estavam aptos para a guerra. Ou seja, todos os do sexo masculino que estariam prontos para ir à batalha precisavam estar circuncidados, precisavam ter o sinal dessa aliança que o Senhor fez com eles. E a palavra é clara em dizer que aqueles primeiros homens que saíram do Egito, que o Senhor então havia resgatado, Moisés havia circuncidado esse povo também no início da caminhada, eles haviam morrido e pior, eles não haviam cumprido a aliança que eles tinham com o Senhor a respeito dos seus filhos, porque a circuncisão já era um mandamento, uma ordenança, um sinal que eles deveriam cumprir ao 8º dia. Então isso quer dizer que esse povo já havia sido rebelde desde o início. Seus filhos nasciam, os seus meninos nasciam e eles não circuncidaram durante os 40 anos que eles ficaram no deserto. Então uma nova geração está aqui junto com Josué, homens de aproximadamente 20, 25 anos, e eles não haviam sido circuncidados quando crianças. E o Senhor então pede para Josué tomar as facas de pedra, circuncidar todos esses homens que estariam indo para a guerra, porque esse era um sinal de uma aliança que eles estavam firmando com o Senhor mais uma vez. Havia um pacto, uma aliança feita lá com Abraão, depois com Moisés e agora aqui com Josué. Mais uma vez, o Senhor firma o seu pacto e a sua aliança com o seu povo. E então, eles se preparam, em seguida para iniciar essa jornada junto com Josué. E no final do capítulo 5 vem aquela passagem emblemática, em que nós sabemos nitidamente aqui que é uma teofania do próprio Cristo, o comandante dos exércitos do Senhor aparece a Josué, e é ele quem vai empunhando uma espada na frente de todo o exército de Israel. Josué tem nítida sensação de que é o próprio Senhor, e por isso ele se prostra e o adora. E esse comandante então diz: tire as sandálias, disse o comandante do exército, porque o lugar em que você está é santo. Gente, tanto da primeira vez quanto dessa vez, o entendimento que eu tenho a respeito desse tirar as sandálias dos pés, porque o lugar que você está é santo, tem a ver com a própria presença do Senhor, a própria plenitude da presença do Senhor naquele lugar. E as sandálias fala de passado, fala de uma caminhada sem a presença de Deus, fala de calçados que nos fizeram caminhar até ali, mas dali por diante tem a ver com o próprio Senhor conduzindo aquele povo novamente. Foi a mesma coisa com Moisés e está sendo agora com Josué. Deus usa a mesma maneira de falar que usou com Moisés, faz com Josué. Capítulo 6. As portas de Jericó estavam muito bem trancadas porque o povo tinha medo dos israelitas. Ninguém podia entrar nem sair. E disse o Senhor a Josué: entregarei a vocês Jericó, seu rei e todos os seus soldados. Preste atenção.
todo o exército de Israel deverá marchar em volta da cidade, uma vez por dia, durante 6 dias. 7 sacerdotes acompanharão as tropas, cada um levando uma corneta feita de chifre de carneiro, à frente da arca. No 7º dia, as tropas marcharão em volta da cidade 7 vezes, com os sacerdotes tocando as cornetas. Quando os sacerdotes derem um toque forte e longo de corneta, todo o exército gritará a plenos pulmões. Como resultado, o muro da cidade virá abaixo. Então o exército invadirá a cidade, cada um avançando do ponto em que estiver. Josué, filho de Num, convocou os sacerdotes e deu as seguintes instruções: levem a arca da aliança. 7 de vocês levarão as cornetas à frente da arca do Senhor. E ordenou ao povo: marchem ao redor da cidade. Os guerreiros armados irão à frente da arca do Senhor. Depois que Josué terminou de falar ao povo, os 7 sacerdotes, levando as 7 cornetas perante o Senhor, passaram e tocaram as cornetas. Em seguida, vinham os sacerdotes levando a arca da aliança do Senhor. Os homens armados iam à frente dos sacerdotes que tocavam as cornetas, e o batalhão da retaguarda seguia a arca. Os sacerdotes tocavam as cornetas sem parar. Temos de fazer completo silêncio. Não deem um grito de guerra, não levantem a voz, não saia palavra alguma da sua boca, ordenou Josué, até o momento em que eu diga a vocês: agora gritem. Então vocês gritarão. Nesse mesmo dia, a arca do Senhor foi carregada ao redor dos muros da cidade, dando uma volta completa. Depois, todos se reuniram no acampamento e passaram a noite ali. Josué levantou-se na manhã seguinte, ainda bem cedo, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 cornetas iam à frente da arca do Senhor. Eles iam andando e tocando as cornetas sem parar. Os guerreiros armados iam adiante deles, e o restante dos homens ia na retaguarda, seguindo a arca do Senhor. No 2º dia, rodearam novamente a cidade e voltaram para o acampamento. Assim fizeram por 6 dias. Na manhã do 7º dia, bem cedo, saíram de novo, só que desta vez rodearam a cidade 7 vezes. Somente neste dia rodearam a cidade 7 vezes. Na 7ª volta, quando os sacerdotes deram um forte e longo toque de corneta, Josué falou ao povo: gritem! O Senhor entregou a cidade em nossas mãos. A cidade, com tudo que nela existe, será destruída, menos a prostituta Raabe e todos os que estiverem na casa dela, visto que ela protegeu os nossos espiões. Ouçam bem, não peguem coisa alguma da cidade. Obedeçam, porque do contrário cairá uma terrível desgraça e maldição sobre o acampamento de Israel. Toda a prata e o ouro, bem como os utensílios de bronze e de ferro, deverão ser dedicados ao Senhor e deverão ser levados para o tesouro do Senhor. Assim, quando os israelitas escutaram o toque das cornetas, gritaram a plenos pulmões. De repente, os muros da cidade vieram abaixo. Os israelitas então entraram por todos os lados da cidade, cada qual avançando do ponto em que se encontrava, quando os muros caíram. Destruíram tudo o que nela havia: os homens, as mulheres, as crianças, os velhos, os bois, as ovelhas e os jumentos, tudo o que nela havia. Mas Josué disse aos 2 homens que tinham espionado a terra: tratem de cumprir o que prometeram. Vão e libertem Raabe e todos os que estiverem com ela. Então os jovens espiões obedeceram e tiraram da cidade Raabe, com seu pai e a sua mãe, seus irmãos e os outros parentes dela, bem como os bens deles. Eles ficaram alojados fora do acampamento de Israel. Os israelitas incendiaram então a cidade, queimando tudo que nela havia, menos o ouro, a prata e os utensílios de bronze e de ferro, que foram entregues ao tesouro da casa do Senhor. Assim, Josué salvou a prostituta Raabe e os parentes que estavam com ela na sua casa. Eles vivem até hoje entre os israelitas. Isso foi feito porque Raabe protegeu os espiões que Josué havia enviado a Jericó. Naquela ocasião, Josué pronunciou este juramento: maldito seja o homem diante do Senhor que se levantar e reedificar a cidade de Jericó. Ele preveniu que, quando fosse feito o alicerce,
o filho mais velho do rei construtor morreria, e quando fossem colocadas as portas da cidade, morreria o filho mais moço. Assim o Senhor estava com Josué, e a sua fama começou a se espalhar por toda a região. Então aqui nós temos a primeira e grande, tomada de território dentro já do território de Canaã. Então nós já estamos dentro da terra de Canaã, nós já estamos tomando posse da terra prometida, e a primeira cidade que precisa ser então confrontada é Jericó. E o Senhor então dá uma estratégia específica para a cidade de Jericó, para essa primeira cidade, para que ela fosse derrubada, para que ela fosse então destruída totalmente. As únicas coisas que sobraram de Jericó foram os tesouros, os despojos, prata, ouro, bronze e ferro. Todo o restante, animais, casas, pessoas, tudo foi totalmente destruído. E ainda houve uma maldição de que esta cidade, essa Jericó, nós vamos ver lá na frente uma outra cidade chamada Jericó, mas que não é a mesma, não é essa mesma cidade. Ela vai existir, mas tem um homem que também nós vamos ver aqui no Velho Testamento, que tem a coragem de levantar, realmente tentar reedificar Jericó. E essa maldição então cai sobre a vida desse homem, onde quando ele coloca o fundamento da cidade, o seu filho mais velho, vai morrer. E quando ele coloca as portas da cidade, finalizando a cidade, o seu filho mais novo. Então, a palavra que Deus havia dito aqui para Josué vai se cumprir lá na frente na vida de um homem que, infelizmente, decide desonrar ao Senhor com essa palavra que Deus havia dado, que Jericó jamais deveria ser reedificada, deveria ser reconstruída. E esse homem faz isso. Então, como eu falei para vocês, nós vamos perceber algo muito peculiar do Senhor aqui dentro do livro de Josué. Para cada batalha vai existir uma estratégia. E aqui fica um ponto muito importante para mim e para você. Deus sempre vai dar as armas e as estratégias específicas para cada batalha na nossa vida, para cada situação na nossa vida. Por isso nós precisamos ser inteiramente dependentes do Senhor todos os dias, em todas as situações, em todas as batalhas. Porque uma arma, uma estratégia não vai servir para a próxima batalha. Então por isso que eu tenho que estar sempre com o Senhor. Por quê? Porque os nossos inimigos, eles também mudam as estratégias de ataque, as estratégias de tentar nos destruir. E por isso nós temos que estar sempre atentos com o Senhor, para que Ele nos dê a estratégia certa para aquele momento, para aquele inimigo, para aquela cidade, para aquela situação. E nós vamos ver muito isso aqui dentro do livro de Josué. A tomada de Jericó tem muitas coisas espirituais dentro dessa passagem, ok? Mas a gente não tem tempo aqui para esmiuçar isso. E eu queria que você então meditasse, que você buscasse do Senhor, que eu tenho certeza que o Espírito Santo aí está pronto para te mostrar muito mais, aquilo que a palavra tem para nós. Ou se você está acompanhando aí, a gente começou um estudo presencial na nossa igreja local, conhecendo o Antigo Testamento, e a gente está dentro do livro de Gênesis por enquanto, mas logo logo a gente vai estar aqui dentro do livro de Josué, e a gente vai falar um pouco sobre essa questão da primeira cidade tomada, que é Jericó, e os seus desdobramentos. Capítulo 7, versículo 1. Mas alguém entrou entre os israelitas, tinha sido infiel em relação às coisas consagradas. Foi Acã, filho de Carmi, filho de Zabde, filho de Zerá, da tribo de Judá. Pois Acã desobedeceu a ordem de destruir tudo, menos o que deveria ser reservado para a obra do Senhor. Ele apossou-se de algumas coisas consagradas. A ira do Senhor estendeu-se a todo o povo de Israel por causa disso. Pouco tempo da destruição de Jericó, Josué mandou alguns homens à cidade de Ai, perto de Bet-Avém, e a leste de Betel, e ordenou a eles: vão lá para espionar a cidade. Eles foram e espionaram Ai. Quando voltaram, prestaram este relatório a Josué: não é necessário que todos ataquem a cidade de Ai. A cidade tem poucos defensores e basta mandar 2 ou 3 mil homens para acabar com ela. Para que cansar todo o exército? São poucos os seus moradores.
Assim foram enviados apenas cerca de 3.000 homens para atacar a cidade de Ai. Mas os homens de Ai fizeram os israelitas fugirem. 36 israelitas foram mortos durante o ataque. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até as pedreiras e os derrotaram na descida. E com isso o povo de Israel ficou apavorado. Então Josué e os líderes de Israel rasgaram as suas roupas, lançaram-se ao chão com o rosto em terra, jogaram poeira sobre a cabeça diante da arca do Senhor até o início da noite. Josué clamou ao Senhor: ó Senhor Deus, por que o Senhor fez o seu povo passar o rio Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e acabar conosco? Por que não ficamos do outro lado do rio Jordão? Bem que podíamos ter ficado satisfeito com o que já tinha obtido. Ó Senhor, que farei agora que Israel foi derrotado pelos inimigos? Pois os cananeus e as outras nações desta região ficarão sabendo o que aconteceu, e nos cercarão, nos atacarão e eliminarão nosso nome da terra. E então, o que o Senhor fará ao seu grandioso nome? Mas o Senhor disse a Josué: levante-se, por que você está prostrado desta maneira? Israel pecou, desobedecendo as minhas ordens. Tomou coisas proibidas que eu tinha dito que não tomasse. E quem fez isso não só pegou aquelas coisas, mas escondeu o que roubou no meio da sua bagagem. Por isso, o povo de Israel está sendo derrotado. Por isso, os guerreiros israelitas fugiram dos seus inimigos. A nação desobediente está condenada. Não estarei mais com vocês enquanto não acabarem com esse pecado. Coloque-se de pé, diga ao povo: cada um terá de se consagrar, preparando-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Existem coisas proibidas no meio de vocês, ó Israel. Vocês não poderão vencer os seus inimigos, enquanto esse pecado não for descoberto e resolvido. Portanto, amanhã cedo vocês virão, tribo por tribo, e o Senhor vai mostrar a tribo a qual pertence o culpado. Em seguida, ele indicará o grupo de famílias. Esse grupo de família virá à frente, uma família de cada vez, e a família que o Senhor escolher virá à frente, membro por membro. E quem roubou aquilo que pertence ao Senhor será lançado no fogo, ele e tudo o que é dele, pois rompeu a aliança do Senhor com Israel e trouxe desgraça sobre a nação. Assim, na manhã seguinte, bem cedo, Josué reuniu as tribos de Israel diante do Senhor. A tribo de Judá foi a indicada. Os grupos de famílias dessa tribo vieram à frente, e o Senhor indicou o grupo de famílias chefiadas por Zerá, família por família, e a família de Zabdi foi a indicada. Josué fez a família de Zabdi vir à frente, pessoa por pessoa, e o culpado foi revelado. Era Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá. Então Josué disse a Acã: meu filho, peço que glorifique o Senhor, o Deus de Israel, e confesse diante dele. Conte-me tudo o que você fez, não esconda nada. Acã respondeu: realmente pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. Eu fiz o seguinte: quando vi entre os despojos uma bela capa importada da Babilônia, 2,4 kg de prata e uma barra de ouro pesando 600 gramas, cobicei-os e não resisti. Peguei tudo aquilo, cavei um buraco no chão da minha tenda, coloquei a prata por baixo e o ouro e a capa por cima. Josué mandou alguns homens procurarem aquelas coisas. Eles correram até a tenda de Acã e acharam tudo enterrado lá, como Acã havia dito, a prata por baixo e o restante por cima. Eles levaram os objetos a Josué, que estava reunido com todo o povo na presença do Senhor. Então Josué e os israelitas pegaram Acã, filho de Zerá, a prata, a capa, o ouro, os filhos, as filhas, os bois, os jumentos, as ovelhas, a tenda e tudo o que ele tinha, e levaram ao vale de Acor. Josué disse a Acã: por que você trouxe desgraça ao nosso povo? Agora o Senhor Deus vai trazer desgraça a você. O povo de Israel apedrejou os condenados, queimou os corpos e tudo mais. Depois levantou sobre ele um montão de pedras que continua lá até hoje. Por isso aquele lugar é chamado de Vale de Acor até hoje. Assim apagou-se o furor da ira do Senhor. Capítulo 7 fala de uma passagem onde
Depois da conquista, né, de Jericó, Deus havia dado essa ordem para não pegar nada. E infelizmente Acã, um dos filhos de Judá, né, da tribo de Judá, faz essa desgraça cair sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre a sua tenda, sobre tudo que ele tinha, sobre a sua vida, trazendo inclusive desgraça sobre a nação de Israel. Por quê? Porque eles foram à batalha, perderam 36 homens por causa do pecado de Acã. Deus havia dado uma ordem, gente. E quando o Senhor, ele diz algo a respeito de uma situação, nós precisamos obedecer. O Senhor sabe por que aquilo deveria ser totalmente destruído. O Senhor sabe por que Jericó deveria ser totalmente destruído. E o que fosse de objetos de valor, ouro, prata, bronze e ferro, deveria ser entregue ao Senhor, né? Consagrado ao Senhor, santificado ao Senhor. Somente isso. E Acã, infelizmente, trouxe uma tragédia como essa para sua família e para sua casa. Mas tudo isso serve como exemplo, né? Em toda a palavra nós vamos encontrar algumas tragédias, alguns incidentes como esse de Acã. E a gente olha para a palavra e parece que Deus é mau, mas eu quero te dizer que a justiça de Deus, ela é justamente o contrário, ela é amor. Porque quando Deus diz não sobre algo, quando Deus diz não faça, tem um propósito específico naquilo. E se Deus não cumprisse a sua palavra, ele não seria Deus. Então, a desobediência é do homem, mas a justiça é de Deus. Então, tudo aquilo que Deus diz que ele vai fazer, seja quem for o desobediente. Então, Deus ama as nossas vidas, mas ele não vai voltar atrás da sua palavra no quesito pecado, no quesito injustiça, no quesito fazer aquilo que Deus disse que não era para ser feito, ok? Capítulo 8 é o nosso último texto de hoje, né? Capítulo 8, versículo 1. E o Senhor disse a Josué: não fique com medo, nem perca a coragem. Reúna o exército inteiro e vá atacar Ai, pois agora você vai conquistar aquela cidade. Eu já entreguei a você o rei, o povo, a cidade e todo o território de Ai. Você vai fazer com a cidade e com o rei a mesma coisa que fez com Jericó e o seu rei. Só que desta vez vocês poderão ficar com seus bens e os seus animais. Prepare uma emboscada por detrás da cidade. Então Josué e todas as tropas se prepararam para atacar a cidade de Ai. De noite Josué mandou 30.000 homens valentes na frente com a seguinte instrução: preparem uma emboscada atrás da cidade, bem perto dela, prontos para entrarem em ação. Este é o plano, explicou Josué. Quando o nosso exército atacar, os homens de Ai sairão da cidade para enfrentar as nossas tropas como da outra vez. Quando eles nos atacarem, fugiremos deles. Vamos deixar que eles venham em nossa perseguição, até que todos estejam fora da cidade, pois vão dizer: vejam, os israelitas estão fugindo de nós como da primeira vez. Quando estiverem fugindo, vocês sairão da emboscada e invadirão a cidade, pois o Senhor, o seu Deus, a entregou nas mãos de vocês. Depois de tomarem a cidade, ponham fogo nela, pois foi o Senhor que ordenou. Obedeçam a essas ordens. Então Josué enviou os soldados. Eles foram e ficaram emboscados entre Betel e o lado ocidental de Ai. Josué passou a noite com o povo. Na manhã seguinte, bem cedo, Josué preparou os homens e partiram em direção a Ai. Ele e os líderes de Israel foram à frente para atacar a cidade. Todos os homens de guerra estavam com ele, avançaram e ficaram de frente para a cidade e acamparam-se ao norte de Ai, diante de um vale que os separa da cidade. Naquela noite, Josué enviou outros 5.000 homens para juntar-se aos que estavam emboscados entre Betel e Ai, a oeste da cidade. E todos tomaram posição. Ele, porém, passou a noite neste vale que ficava entre o exército de Josué e a cidade de Ai. Quando o rei de Ai viu os israelitas do outro lado do vale, não sabendo da emboscada por trás, ele e o seu povo saíram para enfrentar Israel numa batalha a campo aberto, logo cedo de manhã. Josué e todo o exército de Israel fingiram que estavam sendo vencidos e fugiram na direção do deserto. Todos os soldados da cidade foram chamados para perseguir os israelitas e foram atraídos para longe da cidade.
Nenhum soldado ficou em Ai e Betel. As cidades ficaram sem nenhuma defesa e com os portões abertos. Então o Senhor disse a Josué: aponte a lança que você tem na mão na direção de Ai, pois vou entregar essa cidade a você. Josué obedeceu e estendeu a lança em direção a Ai. E quando os homens da emboscada viram o sinal dado por Josué, saíram correndo da sua posição, invadiram a cidade e, apressando-se, puseram fogo nela. Olhando para trás, os homens de Ai viram a fumaça que subia da cidade incendiada e não tinham para onde escapar, pois os israelitas que fugiam para o deserto se voltaram contra eles. Quando Josué e as tropas estavam com ele viram a fumaça, entenderam que os homens da emboscada já tinham tomado a cidade. Deram meia volta e puseram-se a destruir os seus perseguidores. Além disso, os israelitas que estavam na cidade saíram e atacaram os inimigos pela retaguarda. Assim os homens de Ai caíram na armadilha, tendo os israelitas dos dois lados que os mataram. Não houve nenhum sobrevivente, além do rei de Ai. Ele foi capturado e entregue a Josué. Depois que os israelitas mataram todos os soldados inimigos pelos campos, até o deserto, foram à cidade e mataram todos os seus habitantes. Naquele dia morreu toda a população de Ai, num total de 12.000 homens e mulheres, pois Josué ficou com a lança apontada para a cidade, até que todos os habitantes de Ai fossem destruídos. Mas o gado e os bens da cidade não foram destruídos. O Senhor tinha dito a Josué que os israelitas poderiam ficar com tudo. Assim Josué queimou Ai e a reduziu a um monte de ruínas. Assim ficou até o dia de hoje. Josué mandou enforcar o rei de Ai numa árvore em que o deixou até a tarde, ao pôr do sol. Ele mandou retirar o corpo de lá e que lançassem o cadáver à entrada da porta da cidade e jogaram sobre ele um montão de pedras que permanece lá até o dia de hoje. Então Josué construiu um altar ao Senhor, o Deus de Israel, no monte Ebal, conforme Moisés, servo do Senhor, havia ordenado, no livro da lei escrito por ele. Façam um altar de pedras brutas, não partidas, nem lavradas com ferramentas de ferro. Os sacerdotes ofereceram sacrifícios queimados e ofertas de paz sobre o altar. E ali, diante dos olhos de todo do povo de Israel, Josué gravou nas pedras uma cópia das leis escritas por Moisés. Então, todo o povo de Israel, tanto os estrangeiros que moravam com os israelitas, assim como os naturais da terra, como seus líderes oficiais e juízes, estavam de pé dos dois lados diante dos sacerdotes levitas, que levavam a arca da aliança do Senhor. Metade deles ficou ao pé do monte Gerizim e metade ao pé do monte Ebal. Tudo foi feito de acordo com as instruções dadas muito antes por Moisés, servo do Senhor, para abençoar o povo de Israel. Quando tudo estava pronto, Josué leu todas as declarações de bênçãos e de maldições que Moisés tinha escrito no livro da lei de Deus. Josué leu todos os mandamentos escritos por Moisés, sem ficar nenhum de fora. E foram lidos diante do povo reunido, incluindo as mulheres, as crianças e os estrangeiros que viviam entre os israelitas. Então, a tomada de Ai acontece, né? O Senhor dá uma nova estratégia. Percebam que aqui a estratégia já foi outra, a forma deles ganharem a batalha já foi outra. O Senhor direcionou Josué de outra maneira. E ainda mais, agora eles podiam ficar com os despojos, com toda a riqueza daquela terra. Tudo que eles encontrassem de animais, ouro, prata, bronze, ferro, roupas, tudo que eles conseguissem pegar, né, conquistar daquela cidade, eles poderiam ficar. Era despojo para eles, né? Eles poderiam ficar com as riquezas. Somente as pessoas e a própria cidade, né, foi totalmente destruída. Amém, queridos? Então nós terminamos aqui nossa leitura de hoje. Que esse sábado assim seja extremamente abençoado na sua vida, que você possa meditar nessa palavra. Nós temos aqui dentro da cidade de Ai também algumas questões espirituais que podem ser estudadas, que podem ser olhadas de forma mais minuciosa, e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai ministrar muito ao teu coração esse ano nessa leitura de Josué, porque Deus quer nos ensinar muitas coisas, né? Eu tenho certeza que você vai meditar aí, ficar com essa passagem ruminando na tua mente e deixando o Espírito Santo ministrar você em nome de Jesus.
Amém, queridos? Deus abençoe a vida de vocês, que vocês possam aí ter um final de semana cheio da presença de Deus, um domingo também abençoado amanhã, e amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para continuar a nossa leitura dentro do livro de Josué. Amém? Deus abençoe.